Já estamos em qual, irmãos, hoje? No terceiro mandamento. Terceiro mandamento. Então, Êxodo capítulo 20, verso 7. Então, você acompanha aí na sua Bíblia. Se alguém junto de você não tem Bíblia, divida, por favor. Ou então, o telão já nos ajuda aí, botando, né? A gente está com um problema aqui no telão do meu lado esquerdo, né? Que a gente vai resolver. Mas você pode acompanhar pelo telão do lado direito meu. Não é, os textos. Vou pedir para os meninos ficarem ligados aí, porque a gente vai fazer algumas citações, e aí se vocês puderem botar na tela, facilita bastante. É a tecnologia, usando a tecnologia a nosso favor. Êxodo capítulo 20, verso 7, todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Apenas esse verso. Vamos ler todos juntos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Que Deus, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai Celestial, nós queremos mais uma vez te louvar pelo privilégio de estar na tua casa e de forma especial pelo privilégio de ter a tua palavra em nossa língua, em nosso idioma, nas versões mais variadas possíveis, numa linguagem mais contemporânea, outras numa linguagem mais, ó Deus, tradicional, mas ela acessível em todos os tamanhos e modelos. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos acesso às Sagradas Escrituras com absoluta liberdade, ó Pai, poder meditar nela, recitá-la em voz alta, ó Deus, ministrar a tua palavra com liberdade. É um privilégio, porque há muitos de nossos irmãos, não poucos, há muitos de nossos irmãos, Pai, que não têm esse privilégio. Nós oramos por eles, nós rogamos o teu favor sobre eles e agradecemos porque o Senhor tem nos dado esta liberdade. Pedimos que o Senhor ministre em nossos corações a tua palavra, nos agracie com a interpretação e com a aplicação fiel da palavra às nossas vidas. Para isso, rogamos a Ti, ó Espírito Santo, o Senhor que é o guia, que é o mestre, o Senhor que é aquele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor que é aquele que lembra todas as palavras que o Senhor disse, o Senhor que é aquele que revela, que aplica, ó Pai, a palavra de Cristo, a palavra de Deus no nosso coração. Por isso nós invocamos o teu nome, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre ao coração de homens e mulheres, de crianças e de jovens. Para isso, usa-me pela tua infinita misericórdia, apesar de todas as minhas limitações, mas que o nome de Jesus seja glorificado. Usa a minha voz, usa a minha vida, para que o nome de Jesus seja, ó Deus, proclamado nessa noite, a tua palavra seja ministrada sobre a vida da tua igreja nessa noite. Nossa mente, que o nosso coração, que os nossos sentidos se voltem à tua voz, ó Pai, unicamente à tua voz. Dissipa todo pensamento, toda preocupação, toda distração do nossa mente, ó Deus. Somos tão fáceis, ó Deus, de nos distrairmos, mas que possamos, ó Deus, estar agora unidos, ó Deus, em tua palavra. Essa é a nossa oração e súplica no nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu estava meditando quando cheguei nas canções e coincidentemente, não há coincidência, a ação do Espírito Santo, nós louvamos hoje algumas músicas, né, que fala sobre isso, o nome de Deus, sobre o nome do Senhor. Agora no ofertório falamos, né, dos muitos nomes, muitos adjetivos dados ao nome do Senhor, Jeová Rafá, Jeová, que na verdade é Iavé, né, o tetagrama. Então Iavé é paz, Iavé provê, né? Então o nome de Deus sempre correlacionado a um dos seus atributos, de uma de suas manifestações de poder. Então, ao longo da história do povo de Israel no Antigo Testamento, você vai ver muitos nomes adjetivos para Deus. Então, Deus é isso, Yahvé é isso, Ele faz isso, Ele é aquele que guerreia, Ele é aquele que traz a paz, Ele é aquele que ouve, Ele é aquele que responde, né? Então, o nome do Senhor, irmão, sendo glorificado. E aqui no texto que nós lemos e nós vimos meditando nos 10 mandamentos, chegando no terceiro mandamento, Deus, né, traz esta ordem, esta mandamento, esta regulamentação sobre o uso do seu nome.
Nós falamos, e só para recapitular, e para talvez alguém que não acompanhou as outras mensagens, os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A primeira parte nos fala do relacionamento nosso com Deus, o que Deus espera, ou como nós devemos nos portar, ou como nós devemos nos relacionar com Deus. Então nós temos os 4 primeiros mandamentos falando no nosso relacionamento com Deus. Não terás outro Deus diante de mim, o primeiro mandamento, e nós já meditamos nele. Segundo mandamento, falamos domingo passado, pela manhã, olha, vocês não farão para vocês imagem de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, enfim, a idolatria. Nós falamos sobre a idolatria e as implicações disso nos dias de hoje. E chegamos no terceiro mandamento, onde Deus fala sobre o uso do seu nome, que não devemos fazer uso do seu nome de forma vã. E o que isso, pastor, tem a nos dizer? O que Deus está querendo nos falar por meio de sua palavra, falar ao povo de Israel e à igreja hoje? Porque esses mandamentos, os mandamentos de Deus, são perpétuos. Alguém pode dizer, pastor, isso aí era para o povo de Israel. Não, 10 mandamentos é a lei moral de Deus que transcende todas as coisas. Há algumas regulamentações no Antigo Testamento que a gente chamaria de Código Civil, que são as leis civis, para o povo de Israel quanto nação, que aí Deus vai regulamentar por meio de Moisés. Então olha, quem fizer isso vai pagar dessa forma, e quem defraudar o seu irmão. Então você vai ter as leis civis, porque Israel era um povo, era uma nação que estava se organizando. Então quando a gente vai ler leis civis, vai ver leis civis, que trazem lições para nós, embora hoje a nossa lei civil é o Código Civil brasileiro, Código Penal e tantas outras, Constituição e tantas outras legislações, tantas outras leis, assim como Israel também tinha sua lei lá no Antigo Testamento, que nos traz lições importantes. Também temos o que chamamos de as leis cerimoniais. Olha, e o sacerdote vai agir dessa forma, e o sacrifício é feito dessa forma, e tal dia vai recolher o animal, e o bode expiatório, e etc e tal, e vai entrar no tabernáculo desse jeito, e o sangue é aspergido desse jeito, e a oração é desse jeito. Então nós temos todo um ritual e as normas que Deus estabelece para o culto no Antigo Testamento. É bem verdade que hoje o culto, na era da igreja, depois da graça, nós não estamos debaixo desses rituais. Ninguém aqui vai oferecer sacrifício de cordeiro, Eu não preciso entrar num santo, não existe um santo dos santos na igreja com a arca da aliança, Eu não preciso intermediar você e Deus, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote, Ele já rasgou o véu de alto a baixo, Ele é quem nos liga a Deus, Ele é o cordeiro imolado e perfeito. Então os rituais do Antigo Testamento não precisa mais hoje. Por quê? Porque Cristo já cumpriu tudo. Todos aqueles rituais apontavam para Jesus, e tudo foi cumprido em Cristo. Agora tem lições preciosas. Quando a gente estuda as leis cerimoniais, nos traz lições importantes, apontamentos, sobre o culto a Deus como deve ser. É verdade. Todavia a lei moral de Deus, isso aqui permanece. A lei moral é o caráter de Deus sendo expresso, é a santidade, é a justiça de Deus sendo expressa, e Deus querendo que o seu povo reflita isso. Então isso aqui é perpétuo. Nós cumprimos a lei em Cristo, uma vez que nós andamos como Jesus, nós nos assemelhamos a Cristo, uma vez que a natureza de Cristo é manifesta em nós, nós cumprimos a lei em Cristo, é verdade, mas em obediência. Quando você obedece ao Senhor, porque você imita Jesus, você cumpre toda a lei. Então a lei moral, os 10 mandamentos, que seria o resumo disso, o decálogo, irmãos, continua. Você não deve adulterar, você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve desejar nada do seu próximo, Tudo isso permanece. Você deve honrar seu pai e sua mãe, você deve não ter outro Deus diante de você. Nada disso caducou. O dia do Senhor, nada disso caducou, nada disso deixou de valer. Então nós precisamos entender o que os mandamentos nos ensinam e como aplicar as nossas vidas hoje, por meio de Cristo Jesus. E aí, meus amados irmãos, esses 4 primeiros mandamentos, dos quais hoje nós estudaremos o terceiro, nos fala da nossa relação com Deus. E Deus, nesse texto, vai nos proibir, proíbe que o seu nome seja pronunciado e utilizado de forma vã.
E é interessante que na sua Bíblia e na minha está: não tomarás o nome do Senhor. O nome Senhor está aí em caixa alta ou em letras maiúsculas. Aí é o nome de Deus auto-revelado. Aí seria o tetagrama, o nome de Yahvé, né? Traduzido por Javé e depois Jeová, mas no hebraico não havia letra J, então Yahvé é a pronúncia, né, que acredita-se ser a mais popular, né, que mais acredita ser, embora pode haver algumas variações, mas o nome de Deus, ele diz: olha, porque não tomarás o nome de Yahvé, e aqui está o tetragrama, o nome de Deus, teu Deus, em vão, porque Yahvé, o nome do Senhor, o Eterno, não terá por inocente quem desobedece esse mandamento. Então a gente precisa entender, irmãos, que o nome, num contexto bíblico, principalmente num contexto do Antigo Testamento, o nome de um ser, o nome de uma pessoa, não é algo muito sério. O nome está relacionado ao caráter de uma pessoa, à identidade de uma pessoa. E aí o nome de Deus está refletindo, meus amados irmãos, o seu próprio ser. O nome de Deus reflete o seu próprio caráter, a sua santidade, a sua justiça, a sua soberania, e é por isso que ele deve ser tomado e tido na mais alta conta. Ele é o Senhor do universo, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o mais alto e mais sublime, então seu nome está sobre todo nome. As pessoas têm respeito o nome da minha mãe, respeite o nome do meu pai, e deve sim, respeite o nome da minha família, respeite o nome da minha mulher, respeite o nome do meu filho, verdade, e nós devemos, respeite o meu nome, sim, claro, mas muito mais o nome de Deus. O nome do Senhor deve ser tido na mais alta conta e honra, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e o nome de Deus reflete a sua identidade. É interessante, irmãos, que o nome de Deus, quando a gente olha para as Escrituras, para o livro de Êxodo, o nome de Deus, irmãos, é revelado por Ele mesmo. Ninguém atribuiu o nome a Deus, ninguém deu um nome a Deus, Ele é quem se identifica por um nome. Todo mundo aqui teve um nome dado por alguém. Todas as coisas criadas tiveram nome dados por alguém. Ele é o único que ninguém dá nome a Ele, porque Ele está acima de todas as coisas. Percebe como esse nome é poderoso, esse nome é precioso? Então ninguém pode dar nome a Ele, é Ele quem revela. E isso está lá com Moisés, lá no Sinai, você lembra do texto? Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente Moisés vai buscar uma ovelha desgarrada, e de repente ele vai se aproximando, e aí vê que tem uma sarça que se queima, mas ela não se consome, um arbusto está pegando fogo, mas o fogo não queima o arbusto, e ele diz: olha, eu vou me aproximar para ver que é algo estranho, e aí Deus brada do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E aí Moisés para, e aí, quem é? E aí o Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão, dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cai com o rosto em terra. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Deus se identifica: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, se relacionando aos antepassados de Moisés. E aí Deus começa a falar com Moisés: olha, eu quero que você volte para o Egito, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu vou libertá-lo. E aí Moisés começa a indagar a Deus, Moisés começa a querer fugir desse chamado: olha, quem sou eu para voltar para o Egito? Eu vou lutar contra Faraó, contra a maior potência do mundo, que é o Egito. E aí Moisés começa a argumentar, e aí você lê o texto em casa, depois com calma, a gente já ministrou sobre isso. E aí Moisés fica querendo arrumar desculpa, e Deus fica falando. E aí certa feita Moisés diz assim: o povo vai dizer que Deus que mandou, porque os egípcios têm muitos deuses, e o povo de Israel estava lá no Egito há séculos, então tinha muitos deuses, e muitos do povo de Israel já havia se corrompido com os outros deuses do Egito. Cria nos deuses, a gente falou sobre isso no ano passado, o bezerro de ouro, como a crendice estava impregnada no coração, a idolatria no coração do povo. Moisés disse: que Deus? Qual é o nome? Que nome eu vou apresentar para ele? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, mas qual é o teu nome? E aí é quando Deus diz: eu sou o que sou.
Você vai dizer que o eu sou o que sou enviou você. E aí, logo em seguida, Deus revela o nome, aparece ali o tetragrama, o Yahvé, o Senhor, Yahvé, enviou você. Então, a partir dali, o nome de Deus é manifesto, né? E ali Moisés vai dizer: olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o eu sou o que sou. Então é Deus que dá o nome, não é Moisés que o nomeia. Ah, pastor, mas a gente vê Abraão lá atrás e diz assim: olha, Jeová, Yahvé, Jeová Jiré. É como eu falei, Jeová Jiré, né? Jeová Sabaoth, Jeová Shalom, Jeová Nissi, são adjetivos, atributos. Deus é o provê, Deus é o Deus de paz, Deus é o Deus que cura. Então são atribuições, são nomes, adjetivos a Deus, mas o nome do Senhor foi auto e revelado por Ele mesmo. Ele é quem revela. E como eu falei, isso manifesta a sua grandeza, a sua soberania, porque ninguém pode dar o nome a Deus, nem ninguém poderia dar nome a Ele. Você, quando nasceu, todos os filhos têm um nome dado, geralmente pelos pais. Talvez alguém possa dizer: ah, pastor, quem escolheu meu nome foi minha tia, quem escolheu meu nome foi a minha avó. Há exceções, mas na grande maioria, quem escolhe o nome dos filhos são os pais, a autoridade sobre eles. Então, os pais: olha, eu vou lhe chamar, o nome de fulano vai ser esse. Você escolheu o seu nome, você não escolheu o seu nome, alguém escolheu por você. Ninguém aqui teve o nome escolhido por si mesmo, a não ser que trocou depois, né? Que hoje tem uma turminha aí trocando os nomes, né? Eu me autonomeio fulano e tal agora, né? Aí muda, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas seu nome foi escolhido por você. Talvez alguém possa dizer: eu nem gosto do meu nome, mas foi o nome que meu pai e minha mãe me deu, né? E é de fato. Quando a gente olha, irmãos, para o Gênesis, a gente vê que quem é que dá o nome aos animais? Adão. Deus o constituiu autoridade sobre a criação. Adão, você administra, dê nome aos animais. Adão deu nome aos animais. Você vê, irmãos, que quando Deus faz Eva e apresenta a Eva, quem é que dá o nome a Eva? Adão. Adão diz: olha, tu é osso do meu osso, carne da minha carne, por isso tu és varoa, porque do varão foi tomado. Na tradução em português está isso, mas ali é o nome de mulher, o nome da mulher. Isha é uma continuação do nome do homem. Adão pega a raiz do nome homem e cria o nome mulher. Então o nome de Eva, quem deu? Foi Adão. Adão nomeia Eva. As estrelas do céu, a Bíblia diz que Deus chama pelo nome. Deus chama as estrelas, os bilhões e bilhões de astros do nosso universo, Deus chama pelo nome, é Ele que dá o nome. Então todas as coisas tiveram um nome dado por alguém, por uma autoridade, mas Deus não, Ele mesmo revela o seu nome. Por quê? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas, e este nome é maravilhoso, é eterno, é sublime, e por isso Ele reivindica no seu poder e na sua autoridade: vocês não usem o meu nome de qualquer forma. Por quê? Porque manifesta a sua identidade, revela o seu caráter, o seu poder, a sua santidade, a sua justiça. É interessante, irmãos, que a percepção bíblica que eu falei para o nome é algo muito importante, que hoje a gente praticamente já perdeu. Hoje as pessoas, elas têm uma percepção diferente hoje do que o povo hebreu tinha naquela época também, né? Hoje o nome que a gente tem é o nome que nós temos, mas não é algo que nos define. De repente você pode dizer: olha, o nome de ninguém define ninguém aqui. Você pode dizer até de repente: olha, o significado do meu nome é esse, nada a ver comigo, né? Você às vezes vai pesquisar os significados dos nomes, e aí você diz: oxe, nada a ver meu nome, eu não sabia que meu nome tinha esse significado. E tem nomes que até soam bonitos, mas quando você vai ver o significado, e que significado feio. Deixei agora um bocado de gente curiosa agora. Eu sei que chegar em casa, um bocado de gente vai para o Google para saber o significado do seu nome, né? Mas enfim, você pode dizer assim: ah, meu nome é apenas algo que eu tenho, que está lá no meu registro, que eu sou chamado, né? Mas não é quem eu sou.
E alguns, como eu falei, em alguns momentos você pode até mudar. Então meu nome é o meu rótulo, é como eu sou chamado. Todavia, na perspectiva bíblica no Antigo Testamento, do povo hebreu, o nome falava muito sobre a pessoa. O nome falava muito sobre a identidade da pessoa. Os nomes eram dados sempre se relacionando a isso. É interessante, irmãos, que essa questão do nome está relacionado ao caráter, à identidade, a quem a pessoa é. É tanto que ele podia ser mudado e foi mudado muitas vezes por Deus. Deus chama Abrão e depois do seu pacto diz: você não vai ser mais chamado de Abrão, mas sim Abraão. Muda o nome. Sarai, esposa de Abraão, até então Sarai, quando está lá que o anjo a visita e ela fica rindo da promessa, da fala do anjo, o que que o Senhor diz? Seu nome agora será Sara. Mudou o nome. Quando Deus tem um encontro com Jacó no vale de Jabó, que Jacó está voltando da terra do seu sogro Labão, voltando agora para encontrar o seu irmão Esaú, com medo daquele conflito, e aí ele luta com o anjo, com o Senhor. A luta ali não é briga literal, mas é uma luta de resistência, de persistência. Me dá a bênção, enfim. E ali o anjo toca e diz assim: como é o seu nome? O Senhor, que ali é o Senhor, o anjo do Senhor ali é o Senhor, é o próprio Senhor. Como é o seu nome? Ele disse Jacó, disse não é mais, agora o seu nome é Israel. Mudou o nome, mudou a identidade, muda a história. Como não lembrar de Saulo de Tarso, ou Saul? O nome de Paulo era Saul, tá? Saulo é uma variação do grego, mas o nome de Paulo era Saul. O nome hebraico de Paulo era Saul. E Deus tem um encontro com Saul lá no caminho de Damasco, e Saul cai do cavalo, e aí Deus diz assim, Jesus diz agora: seu nome não é mais Saulo, mas é o que agora? Paulo. Mudou o nome, muda, irmãos, porque o nome está muito relacionado a isso, embora nos nossos dias a gente não tenha essa percepção, mas como eles valorizavam essa questão do nome está relacionado à importância nesse sentido, irmãos. A Bíblia também nos fala, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 17, que no céu nós receberemos um novo nome. Apocalipse capítulo 2, verso 17 diz que cada um receberá, os salvos, receberá uma pedrinha branca com o seu novo nome. Por quê? No céu a gente não vai ter o nome de batismo, de registro aqui, que foi registrado no cartório lá de Cavaleiro, de Recife, de Jaboatão. É você que vai para o céu. Mas no céu teremos um novo nome. A natureza de Cristo estará em nós. E aí o texto está lá, Apocalipse 2,17. Olha aí na tela. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, qual o nome, pastor, que eu vou ter no céu? Não sei, só no dia você vai ver. Nova vida, o caráter perfeito de Cristo. Então o nome, irmãos, está muito atrelado, muito relacionado ao quê? Irmãos, à essência do ser. Mas, embora o nosso nome possa ser mudado, e embora o nosso nome é dado por alguém, como eu falei, o de Deus, no caso de Deus, é diferente. O nome dele não muda, o seu nome expressa o seu ser que é eterno, imutável, perfeito, não muda jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É interessante que a gente nota em várias vezes na Bíblia, em várias passagens, a exemplo, a gente pode citar aí Salmo 111, verso 9, a gente vai ver muito essa expressão na Bíblia: por amor do meu nome. Muitas vezes a gente vai ver isso na Bíblia: por amor do meu nome, ou o salmista, ou alguém dizendo: por amor do teu nome, Senhor, por amor do teu nome. Percebe a grandeza, a seriedade disso? O nome de Deus reflete o seu próprio ser. Senhor, por amor do teu nome, ou por amor ao teu nome, ou Deus falando por amor ao meu nome. Então veja, note como isso é importante. O nome de Deus é santo. Por isso que ele vai dizer que usar o seu nome indevidamente, profanar o seu nome, desonrar o seu nome, é pecado.
A Bíblia diz que os demônios tremem diante do nome de Jesus, diante do nome de Deus. Os anjos reverenciam o nome dele. Os céus reverenciam o nome do Senhor. Quando o nome do Senhor é proclamado, os anjos respondem, os anjos glorificam, os anjos louvam. O seu nome santo, o inferno treme diante do nome do Senhor. Por quê? Porque há um sentido espiritual profundo nisso e poderoso. É o nome do Senhor. E aí perceba a sequência do texto, do verso 7, parte B. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus faz um alerta aqui. É tão sério essa questão do nome dele, que ele faz um alerta: olhe, não use o meu nome em vão, e eu não terei por inocente pastor, o que Deus vai fazer? O que Deus faz para quem usa? O texto não diz. Diferentemente do verso anterior, quando ele diz: não adorarás imagem, porque eu faço misericórdia até 1000 gerações, mas daqueles que me aborrecem, né, eu vou trazer juízo até a 3ª e 4ª geração. Mas aqui Deus não fala, diz: olha, não faz isso, não é? Porque eu não terei por inocente. Mas o texto não diz. Certo comentarista fala algo interessante. Ele diz: é como, traduzindo nos dias de hoje, é como Deus estivesse dizendo assim, né? Não use meu nome em vão. Eu não faria isso se fosse você. Então ele não diz o que acarreta, mas ele diz: eu não vou ter por inocente. É como se Deus estivesse dizendo isso: não faça isso. Se eu fosse você, eu não fazia isso. Ele está dando um alerta. Sabe aquela pessoa que diz: fulano, não faz isso não, mas ele não diz o que vai acontecer. Se eu fosse você, eu não fazia. Ele não diz, ele só está dando um alerta a você. Opa, algo é sério, mas ele não disse o que vai acontecer. É Deus aqui. A gente percebe também, irmãos, na oração de Jesus, como esse nome é santo, como esse nome é puro, é separado, é distinto, não é? É consagrado, é diferente de tudo que existe. Você percebe que isso é o significado de santo. Santo é puro, separado, distinto, consagrado. E aí perceba que o nome de Deus, o nome de Jesus é tão santo, que o próprio Jesus, quando nos ensina a oração, e aí ele vai usar como modelo a oração dominical. Como é que começa a oração dominical, a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no santificado seja o teu nome. Pai que está no céu, santo é o teu nome. Começa logo declarando, reverenciando a santidade do nome de Deus. Jesus demonstra isso. E aí é por isso, irmãos, que nós devemos atentar que o nome do Senhor deve ser usado com essa reverência, né? O nome do Senhor deve ser usado para os fins e os propósitos corretos. É isso que o Senhor está ensinando na sua palavra. Use o meu nome com os fins e com os propósitos corretos, da forma correta, com reverência, com temor. O nome de Deus não é qualquer nome para você falar de qualquer jeito ou botar em qualquer lugar, de qualquer forma. Não é o nome de José, Maria, Daniel ou Francisco. Não é o nome de qualquer um, porque nós somos qualquer um. Precisamos entender, é o nome do Senhor. E Ele reivindica isso. Então, as muitas formas da gente infringir esse mandamento. A gente quando olha diz: pastor, aí, tudo bem, entendemos agora a dimensão, a grandeza, e como se pode infringir esse mandamento? Ou que cuidados a gente deve ter? É bem interessante, irmãos, a gente destacar uma coisa, né? Que os judeus, na ortodoxia, no seu zelo excessivo, terminaram que, para obedecer esse mandamento, eles foram para um extremo absurdo. Qual, pastor? Não profere o nome de Deus. Para não correr o risco da gente pecar, não se fala o nome de Deus. Então, para o judeu é terminantemente proibido dizer o nome de Deus. O que eu estou dizendo aqui, Yahvé, ou proclamar o tetragrama, é absurdo para um judeu.
Você não pode. É tanto que ainda hoje há uma discussão sobre a pronúncia correta do nome de Deus, porque é tão sigilo, é tão guardado, é tão infalado, né, tão proibido, que não se sabe se a pronúncia hoje é a mesma que se usava lá atrás. Isso altera alguma coisa? Não altera nada, porque o nome é dele. E por quê, pastor? Porque o nome de Deus no hebraico é um tetragrama, são 4 letras e são 4 consoantes. Então imagina você pronunciar YHWH, convergindo para nosso idioma. Como é que você pronuncia YHWH? Como é que se pronuncia isso? Não tem vogal. Então, qual era a pronúncia lá por Moisés e o povo? Então os judeus, eles foram tão radicais que era proibido, ou seja, para não cair nesse mandamento, não se pronuncia. Então eles vão a Adonai, que é o Senhor, não é? O Eterno. Então você vai ver um judeu, vai dizer, porque o Eterno, porque o Senhor, Adonai, o Eterno, o Eterno, o Eterno. Então ele não pronuncia o nome auto-revelado de Deus não é pronunciado. Você não vai ver nenhum judeu fazer isso, nenhum rabino, de forma nenhuma. É tanto que quando eles vão ler a Torá, o Antigo Testamento, quando eles vão ler um texto, e aí chega, como aqui a gente leu, o verso 1, não tomarás o nome do Senhor, aqui Senhor está maiúsculo, seria o tetragrama, então ele vai dizer, não tomarás o nome em vão, ele não cita o Senhor. Os seus ouvintes entendem que aquela pausa, ou o nome, ou não citarás, não tomarás o nome do Eterno, ou o nome, ou então apenas silêncio, não fala o nome, eles entendem que ali é o nome indizível de Deus. Então eles preservam muito isso. E aí vai para um extremo, não é isso que Deus está querendo dizer, porque não faria sentido Deus revelar o seu nome se ninguém poderia nem pronunciar o seu nome. Então é um radicalismo, né? Um excesso de zelo que termina levando a um radicalismo, a um fardo, né? Um rigor excessivo. Não é isso. Todavia a gente também tem um outro lado, que é o outro extremo. Os extremos são proibidos, são complicados, que é a banalização, que é o que a gente vê hoje. Aí banaliza, o nome de Deus está em tudo que é lugar, o nome de Deus é falado de todo jeito, o nome de Deus é chacoteado, é ridicularizado, é falado como, né, como expressão cotidiana, né, muitas vezes até nos meios religiosos. Aí vamos falar também da nossa realidade, muitos cristãos, não, porque a graça, em nome da graça, em nome do amor, usa-se o nome de Deus para tudo, não é? E o nome de Deus é até chacoteado em piada, porque está tudo certo, porque Deus é amor, porque Deus perdoa, porque Deus não liga para isso. Então vai para o outro extremo, nem 8 nem 80, como diz o ditado. Deus diz, olha, meu nome não é para ser usado de qualquer forma, mas também não precisa ser o extremo de não ser dito, ele deve ser dito com zelo. O nome do Senhor deve ser dito com reverência, com os propósitos certos, com a finalidade certa. Então, vamos meditar um pouco nisso. Abrindo um parêntese também e fazendo uma adição aqui, irmãos, a gente precisa destacar que em tudo que eu estou falando ao nome de Deus, Yahvé, o nome do Senhor, eu quero dizer que tudo isso se aplica também ao nome de Jesus, amém? Então, ao nome, no Antigo Testamento, o nome de Deus, e agora o Deus revelado por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus também se aplica. Então é só o nome de Deus, o nome de Jesus a gente pode usar. Não, o nome de Jesus também é um nome, porque Jesus é Deus. Como eu falei, hoje a gente vê uma banalização. E aí, quando a gente olha para o nome de Jesus, a gente vai ver muitos dos mesmos princípios. Por exemplo, o nome de Jesus foi escolhido por José e Maria? Foi? Não. O nome de Jesus já foi determinado a José e Maria. Deus é quem determinou o nome dele mesmo, ou o nome do seu filho. E isso é dado por meio do anjo Gabriel, Mateus capítulo 1, versículo 21. E o seu nome será Jesus. Quando o anjo aparece para Maria, anuncia a ele, está aí na tela, e darás à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Yeshua, que é o nome de Jesus no hebraico, quer dizer que Yahvé salva, ou Yahvé é o Salvador, é aquele que salva, Deus salva.
Então o anjo já traz a mensagem da parte de Deus: você vai dar, você vai enviar o Espírito Santo sobre você, ele revestirá, e você dará à luz um menino, e o seu nome será Jesus. Então o nome já é dado. Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus vai nos dizer: em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, porque não há outro nome entre os homens tão digno, tão santo, tão poderoso que possa nos salvar. Somente o nome de Jesus salva, transforma, liberta, redime. É no nome de Jesus que você foi salvo, é no nome de Jesus que a palavra entrou no teu coração, foi no nome de Jesus que o Espírito Santo operou, foi nos méritos de Cristo, é no nome de Jesus que você ora, é no nome de Jesus que Deus responde, é o nome de Jesus, nome santo e venerável, como a gente canta no canto cristão. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, também vai nos dizer que Deus exaltou o nome de Jesus. Olha aí o que diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Deus o exaltou, o nome de Jesus sobremaneira, para que no nome dele todos se curvem, todos se prostrem, todos o adorem. O nome de Jesus está sobre todo nome, é o nome de Deus, do Filho, que é o próprio Senhor. Então, irmãos, deixar claro que quando a gente fala do nome de Deus, é o nome do Senhor revelado no Antigo Testamento, mas também o nome do Senhor revelado por meio do Filho no Novo Testamento, Jesus Cristo. Então, o nome do Senhor, né, de Jesus, de Deus, usá-lo de forma indigna é uma infração ao mandamento. E como a gente poderia, pastor, para a gente concluir, infringir, para a gente ter atenção nesse sentido? O que o texto está querendo dizer? Se não é apenas falar, então quer dizer que eu posso falar o nome de Jesus? Eu posso falar o nome de Deus? Pode, de forma correta, de forma digna. E qual é a forma incorreta? Vamos aprender a forma incorreta, ou o que seria usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão, e aí essa já está muito clara, a primeira que eu vou dizer agora já está muito clara na mente de vocês, e é logo a primeira coisa que você pensa: ah, pastor, usar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus em interjeições, banalização, não é? É usar o nome de Deus em xingamento, usar o nome de Deus de forma qualquer, aleatória. É verdade, isso já está na mente de todo mundo. Rapaz, usar o nome de Deus em vão é ficar usando o nome de Deus, né, de forma barata. Sim, isso é usar o nome de Deus em vão, que é algo que muitas vezes está muito apegado no nosso dia a dia, da nossa cultura, não é? Então, vira e mexe, a gente está usando o nome de Deus em interjeições, né, banalizações, coisas banais a gente utiliza, porque a misericórdia de Deus é grande sobre as nossas vidas, graças a Deus. Mas a gente usa o nome de Deus às vezes até associado a xingamento. Quer ver? Se às vezes no dia a dia, até as pessoas, né? Também você vê isso. O cara às vezes chama um palavrão, daqui a pouco ele está falando o nome de Jesus. Meu Deus do céu, aí solta um palavrão. Já viu isso? Meu Jesus, aí ele xinga. Então, o nome de Deus, às vezes, sendo dito paralelo, numa mesma frase, no mesmo contexto de xingamento, de pornofonia, isso é desonrar o nome dele. Usar o nome de Deus em piadas, isso é muito comum também nos nossos dias. Piadas, brincadeiras com o nome de Jesus, gozação no nome de Jesus, às vezes até piadas de mau gosto. Isso é usar o nome de Deus em vão. E o nome de Deus é para a gente fazer piada, irmão. Às vezes você não gosta que faça piada com o nome da sua mãe, do seu pai, como eu falei, eu não quero que faça piada com o nome da minha família, eu não gosto. Já vi gente assim: olha, brinco com tudo, mas não brinco com meu filho, não brinco com a minha família, não falo da minha mulher, não brinco com o nome. Rapaz, tá certo, ele está querendo respeito. E o nome de Deus? E hoje a gente vê no meio gospel,
nas internets, nas mídias sociais, e às vezes a gente até se diverte com os, hoje, humorista gospel. E às vezes a gente até, daqui a pouco a gente está lá rindo também com aquilo. Os caras fazem piadinha, os caras fazem chacota, né? Stand-up, com o nome de Jesus. Aí o cara brinca com o nome de Cristo, o cara brinca com o nome do Senhor, e está lá, e no meio da piada, e tirando onda, e a gente está lá muitas vezes rindo também, até repetindo aquelas piadas, né? Com brincadeirinhas, provocações. Isso é usar o nome de Deus em vão. A gente precisa lembrar, peraí, esse nome é santo. Esse nome não é para estar contando piada, não é para estar tirando negociação. Esse nome não é para estar na minha boca e logo em seguida palavras torpes, palavras de maldição. Não, o que é isso? Outras formas de usar o nome de Deus em vão é, muitas vezes, usar o nome de Deus, e as pessoas fazem muito isso, o nome de Deus em misticismo. Como assim, pastor, misticismo? Tem muita gente que usa o nome de Deus, o nome de Jesus, como um amuleto, como uma palavra mágica. Jesus, 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 Jesus. A gente está com medo, Jesus, vem cá, Jesus, 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 Jesus. Ele só chama Jesus nessa hora, de forma mística. Eu vou dizer esse nome, porque esse nome tem poder, vai me livrar, vai me salvar, e ele vai vir aqui. O nome dele tem poder, eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Há poder no nome de Jesus. Quem clama pelo nome de Jesus, o Senhor age. Eu não estou negando isso não, mas eu estou dizendo, você está clamando por quê? O nome de Jesus, apenas nessa hora, como um amuleto que você se apega, que você só chama naquela hora, Jesus, 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 pronto, depois acabou Jesus, não precisa mais de Jesus. Não é assim que funciona. O nome de Jesus é uma palavra mágica que resolve os problemas, mas eu não tenho um compromisso com esse nome. Eu chamo quando eu preciso, eu chamo quando eu estou com medo, eu chamo quando estou diante de uma situação. Aí eu digo o nome de Jesus. Olha, eu estou vendo um negócio ali, Jesus, 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 Jesus. Porque vai sumir tudo que eu vi na minha frente. Eu vi um vulto, Jesus, meu Deus. Aí as pessoas clamam o nome, né, com aquela ideia, não vai acontecer algo aqui porque eu vou chamar. O nome dele tem poder, é verdade, eu não nego isso. Todos podem clamar de coração, clamar a ele com temor e tremor. Aí sim, ele é misericordioso, livra, socorre, manifesta o seu poder. Mas você precisa entender que o nome de Jesus é santo, e que você, para se apropriar do nome dele, você deve ter reverência e compromisso com ele. Chamar só quando precisa e depois ignorar ele, chamar quando ele precisa e depois a sua boca sai mais palavrão, sai mais palavra torpe, sai mais coisa. Que é isso? Não funciona desse jeito. Chamar o nome dele, mas não tem nenhum compromisso com ele. Há muita gente assim, que querem apenas o poder do nome, mas sem compromisso com a pessoa que é dona do nome. A Bíblia nos traz um exemplo disso lá em Atos capítulo 19, verso 13 ao verso 16. Atos 19, 13 ao 16, fala da história de uns jovens que viram Paulo pregando, com poder. Está aí o texto, a gente não vai ler mais por causa do tamanho do texto, você lê em casa. Diz que os jovens viram Paulo, poder de Deus na vida de Paulo, até o lenço de Paulo era levado e as pessoas eram curadas. Rapaz, esse camarada tem um poder. Aí o texto vai dizer que eles perceberam que Paulo fazia isso, que esse poder de Paulo estava relacionado ao nome que ele usava o nome de Jesus. Tudo que Paulo fazia em nome de Jesus. Rapaz, o segredo está nesse nome. Aí esses jovens foram lá e viram lá uma pessoa possessa de demônios, e aí disseram, não, olhe, saia no nome de Jesus a quem Paulo prega. O Jesus que Paulo chama, o nome dele tem poder. Aí o que foi que os demônios falaram? O texto diz, sei quem é Jesus, também conheço Paulo, mas você danou-lhe foi um cacete nos dois. Partiu para cima dos dois, que o texto diz que eles saíram nus, todos feridos nus, porque aquela pessoa que estava avançou em cima deles. O nome de Jesus a gente conhece e teme. Paulo eu também sei quem é, e ele tem autoridade para isso, dada por Jesus. Mas você está usando o nome de Jesus, tu não sabe nem quem é Jesus, tu não tem nem compromisso com ele. Então, é aquela questão, o nome de Jesus há poder, mas eu preciso ter o temor, conhecê-lo, ter intimidade com ele, para que para que o poder de Cristo se manifeste na minha vida. É claro, mais uma vez repito, que você diante do perigo, e a gente diz, clame o nome de Jesus, com sinceridade, Deus venha cá, Jesus me ajude, clame pelo nome dele, mas não apenas clame e depois esqueça, tenha um relacionamento com ele, busque o Senhor.
que não só? Porque quantas pessoas às vezes só querem usar? Porque às vezes as pessoas querem manipular o nome de Deus. Acha que só é usar o nome de Jesus que tudo vai dar certo. Oi, vai dar certo porque eu estou colocando na frente o nome de Jesus. Olha, o meu carro não vai acontecer nada demais porque eu vou botar atrás, propriedade exclusiva de Jesus. Vou botar adesivo no meu carro. Tu bota o adesivo no teu carro, mas o teu carro é para prostituição, o teu carro é para desonestidade, o teu carro é para fazer aquilo que não deve, mas está lá, o nome de Jesus vai livrar teu carro. Não vai não. Porque não é um adesivo que vai, o nome de Jesus estampado no teu carro que vai mudar alguma coisa. Se ele não está no teu coração, se ele não está na tua vida. Então isso é misticismo, é achar que o nome, apenas a letra, o escrito, se não é eficácia na vida da pessoa. Então as pessoas às vezes querem manipular as coisas, usando o nome de Jesus, como se Deus fosse refém do seu próprio nome. Ah não, está com o meu nome, então eu tenho que proteger. Ah, a pessoa falou no meu nome, agora eu vou ter que agir. Deus não é refém. Ah, vai dar certo porque eu coloquei o nome de Jesus. Mas o negócio está errado e Deus não se associa com o errado. Deus não tem negócio com cambalacho, pode botar o nome dele quantas vezes você quiser, ele não está nesse negócio não. Isso é usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão também, irmãos, é as falsas profecias. Isso é usar o nome de Deus em vão. E a coisa vai ficando mais, vai engrossando mais aqui o caldo. É dizer assim diz o Senhor, sem Deus dizer. Está usando o nome dele em vão, de forma errada, indigna. Deus mandou dizer, não, porque está dizendo em nome de Deus. E hoje aí eu vou entrar no nosso meio. No meio muitas vezes é evangélico, que tem de gente. Deus usa, Deus usa seus vatos. Cremos nisso. Deus levanta os seus profetas, sim. Mas também tem muita coisa que as turmas fazem em nome de Deus, que Deus não tem nada a ver com isso. Então muito cuidado para dizer, Deus está dizendo, ou assim diz o Senhor. Tema e trema antes de dizer isso. Porque eu não gosto que você diga uma coisa que eu não mandei dizer. Você também não gostaria. Quando isso acontece com você, você, rapaz, quem mandou você usar meu nome? Eu mandei você dizer isso. Você não fica chateado, né? Você está usando meu nome sem eu mandar, sem eu dizer, que dirá Deus. Então, muito cuidado para dizer, assim o Senhor está dizendo. Fale com temor e tremor e com sinceridade e fidelidade, de acordo com aquilo que Deus mandou de fato. Porque não fazer isso, usar o nome de Deus, de forma errada, com falsas profecias, com falsas ordens de Deus, é pecado. Usar o nome de Deus para promover ou para dar credibilidade aos seus próprios interesses e vontades, isso também é muito comum. Eu preciso dar força ao meu querer, eu preciso dar força para não ser questionado, a minha vontade. Então eu vou dizer o quê? Foi Deus. E não é muitas vezes Deus. Oi, Deus me revelou. Pô, ninguém mexe mais. Dá um exemplo aqui de Gilberto, um exemplo. Ele não fez isso não. Oi, pastor, eu vou fazer assim, assim, porque foi Deus que me revelou. Eu vou fazer mais o que, irmão? Então tem gente que fala assim, olha, porque foi Deus que revelou. E a gente tem muito isso no meio evangélico. Ó, irmãos, a farda vai ser amarela, porque foi Deus que me revelou. Irmãos, Deus tem muito mais coisa para estar preocupado do que a cor do fardamento. Olha, a farda vai ser esse modelo, porque Deus me revelou. Eu só vi uma vez na Bíblia Deus revelando roupa, que foi a roupa do sacerdote, somente essa e acabou. Agora Deus não revela o coração cheio de amargura, Deus não revela o coração cheio de contenda, Deus não revela o quebra-pau que teve antes da festividade, Deus não revela. Deus não revela os pecados ocultos, mas Deus revela a roupa, o sapato e a decoração. Pastor, mas isso pode acontecer? Irmão, eu não vou dizer que é impossível, eu não vou dizer que não exista essa possibilidade, dizer não, jamais, não, de repente Deus pode mostrar, pode, mas vamos lá com calma, seria algo muito esporádico, algo muito pontual, eu tenho uma certa dificuldade, mas dizer que é impossível não, mas de forma banal, tudo Deus revelou roupa, calma meu irmão, diga assim, irmãos, eu senti o desejo, eu achei bonito isso aqui, essa é a minha vontade, mas bonito,
Gostaria de entregar ao Senhor melhor, o que vocês acham? Ou então diga, não, olha, vai ser assim, porque a gente entendeu assim, a direção entendeu assim, mas não bota o nome de Deus, assim, não porque Deus revelou, não, é o seu coração, é a sua vontade, é o seu querer, às vezes é legítimo querer dar o melhor ao Senhor, você está com boa vontade, você quer fazer a coisa bonita, não tem problema nenhum, o seu desejo, a sua vontade às vezes é até boa, mas não bote o nome de Deus onde não está, não foi Deus que revelou, é o seu coração, é a sua vontade. Porque colocar o nome de Deus onde ele não está é usar o nome dele em vão. Aí Deus está dizendo, e fui eu que revelei a moda aí, foi? Fui eu que revelei. Deus agora está preocupado com o estilista. E às vezes tem muitas vezes muito isso, né? Sim, Deus está preocupado com o culto que vai ser prestado, com o coração quebrantado, né? É claro que a gente deve dar o melhor, a decoração melhor, a roupa melhor, tudo melhor para Deus, faz parte do pacote, mas Deus quer muito mais o coração, a sinceridade. Às vezes as igrejas se preocupam tanto com o exterior e esquece do interior. Olha, vai ser desse jeito porque Deus me revelou, mas Deus só revela ela, não revela ninguém, Deus revela somente a mim, não revela ninguém. Porque pelo menos revelou em um e confirmou com o outro, que confirmou com o pastor, que confirmou. Aí não, aí está certo. Houve uma confirmação, irmão, isso é de Deus, porque Deus confirmou. Mas não, Deus fala, a igreja é cheia de grupo, é cheia de gente. Às vezes tem pastor, tem liderança, mas Gilberto diz assim, o Senhor só revelou para mim, pastor. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo dele aqui. Então a gente precisa ter cuidado com isso, irmãos, porque isso muitas vezes é usar o nome de Deus em vão. É você apropriar-se do nome de Deus e do peso, da seriedade, da santidade do nome de Deus para impor, para promover a sua vontade, para dar credibilidade à sua voz. Muito cuidado. Juramentos em nome de Deus. E aí, Mateus capítulo 5, verso 33, põe na tela, Jesus fala algo interessante sobre o juramento, embora o texto não está falando do nome de Deus, mas aqui tem um conceito muito importante. Outros sim ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Pode passar, por favor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Pode passar. Pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja porém o vosso falar sim, sim ou não, não. Ou seja, o que é jurar? É você botar algo por garantia. Olha, eu juro pela vida, você está botando a vida da pessoa, eu juro por Deus. E quem és tu para jurar por Deus? Botar Deus como garantia da tua palavra. Por isso que a Bíblia de Jesus não jure, o céu não é seu, a terra não é sua, nem a sua cabeça é sua. Então jurar é pôr algo como garantia do que você está falando. Então não se jura no nome de Deus. Agora, é bem verdade que jurar, né, e aí jurar em nome, não é pelo nome, mas em nome, é como testemunho. Aí Levítico capítulo 19, verso 12, pastor, mas a Bíblia fala de jurar no nome de Deus, mas ali usar o nome de Deus, é usar Deus como testemunha. É o que acontece num casamento, que hoje qualquer coisa descasa. Quando eu vou casar alguém, eu digo, você está ciente do que você está fazendo, não está? Você vai jurar diante de Deus que vai ser fiel àquela pessoa até o final. Você vai jurar diante de Deus isso. Diante de mim, do pastor, das testemunhas, do pai, da família, mas principalmente diante de Deus. Você está dizendo, Deus, eu estou diante do Senhor, jurando que eu vou ser fiel a essa pessoa. Aí, algum tempo depois, não dá mais certo não, pastor. Você está quebrando o mandamento, você está pecando porque você fez um juramento diante de Deus, chamou Deus para ser testemunha e você está falhando. Percebe a seriedade disso? Olha o que o texto diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando Deus diz eu sou o Senhor, Ele está reivindicando a autoridade. Não jurará falso com o meu nome não, porque eu sou o Senhor. E aí tem gente que eu juro, olha, em nome de Jesus, meu irmão, sua palavra é sim, sim, não, não. Se precisar haver, você pode até dizer, olha, uma coisa séria, olha, Deus é a minha testemunha, não tem problema nenhum você dizer isso. Olha, Deus é a minha testemunha do que aconteceu assim, assim. Deus é a minha testemunha de que eu falei isso. Tudo bem, você está dizendo, reivindicando Deus como testemunha, né? E aí, né, jurar diante de Deus, quando o texto de Levi está falando, é isso, é usar Deus como testemunha. Mas juramento, penhorando Deus, não pode, cuidado com isso, isso é usar o nome de Deus em vão. E hoje tem gente que é tudo, olha, minha palavra, em nome de Deus, eu juro por Deus.
e às vezes mente, usando o nome de Deus. Atitudes ilegítimas em nome de Deus. Aí a história vai nos mostrar isso. As cruzadas foi isso, se matou muita gente em nome de Deus, muitas guerras em nome de Deus. Quantos fizeram isso em nome de Deus? Quanto o cristianismo romano matou em nome de Deus, a história da igreja. E aí é por isso que muita gente, a religião é isso. Religião não, o que fizeram em nome de Deus. O que fizeram em nome de Deus não tem nada a ver com Deus, porque eu posso fazer um bocado de atrocidade no nome de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Tem um bocado de falso profeta fazendo um bocado de atrocidade aí, em nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Isso é pecado, está usando o nome de Deus em vão. E por fim, o último, no sentido mais profundo e mais completo, usar o nome de Deus em vão é você desonrar o nome do Senhor por meio do seu testemunho. Deus disse que Israel seria chamado pelo seu nome. Deus disse que Israel seria conhecido pelo seu nome. Na bênção de sacerdotal, lá em Números capítulo 6, verso 27, Números 6, 27, o Senhor diz isso: vocês abençoarão o meu povo dessa forma, e assim porás o meu nome sobre Israel. Ou seja, Deus diz assim: Israel vai ter o meu nome sobre eles. Ou seja, irmãos, o povo de Deus é chamado pelo seu nome. Veja só, ou seja, Israel levará o nome de Deus, Israel levantará o nome de Deus, Israel manifesta, revela o nome de Deus, assim como a igreja, é o Israel de Deus. O Israel de Deus, a igreja leva o nome de Cristo, manifesta o nome de Cristo, revela o nome de Cristo. E isso não pode ser feito em vão, de forma incoerente. A igreja não pode levar o nome do Senhor, a igreja não deve levar o nome de Jesus em vão. Por quê? Porque o nome do Senhor, o nome de Jesus está associado ao nome da igreja. A nossa reputação reflete a glória de Deus ou não. Então, quando você diz ser de Deus, diz ter o nome de Deus sobre você, diz que o nome de Jesus é na sua vida, e não dá testemunho disso, você está blasfemando, você está usando o nome de Deus em vão, você se apropria do nome de Deus, você diz que o nome de Deus está sobre você, você diz que leva o nome de Deus, mas você escandaliza, você traz um mau testemunho, então você está trazendo escândalo, e a Bíblia diz que ai daquele a qual entra o escândalo. Jesus diz: é melhor prender uma pedra no seu pescoço e se lançar ao mar. Veja o que Jesus diz, do que aquele que traz o escândalo. Eu sou de Jesus, eu sou um cristão, mas teu testemunho, tu leva o nome de Cristo, mas teu testemunho é uma vergonha, meu irmão. Você tem que refletir o nome de Jesus. O nome da igreja está relacionado, a igreja deve glorificar o Senhor. Então use o nome, assuma o nome de Cristo, se identifique com o nome de Jesus, mas honre. Ame, honre, zele pelo nome que está sobre todo nome, pelo nome que salvou você. Possamos viver dignamente desse nome, como os crentes da Antioquia, chamados de cristãos, miniaturas de Cristo, que as pessoas olhem para nós, lá vai os crentes, os cristãos, lá vai aqueles que seguem a Jesus, aqueles que levam o nome de Jesus, e que possamos dar um bom testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado. Possamos levantar o nome de Jesus, mas não usar o nome de Jesus, pregar o nome de Jesus, levar o nome de Jesus, mas não testemunhar. As nossas atitudes não refletem Ele, isso é usar o nome dEle em vão. Por isso que Ele disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós pregamos, testemunhamos, expulsamos demônios, fizemos um bocado de coisa. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Usavam o nome de Cristo, traziam o nome de Cristo, mas não honravam o nome de Jesus. Que possamos, irmãos, levar o nome de Cristo com dignidade. Então não esqueça disso, usar o nome do Senhor em vão é você se apropriar do nome de Cristo, de Jesus, e não viver para isso, não viver de acordo com esse nome, mas que possamos como igreja viver dignamente do nome de Cristo, honrando o nome de Cristo, glorificando o nome de Cristo. Como diz Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.